A paz do Senhor Jesus para todos. O assunto dessa gravação aqui, irmãos, é o Talmud fala mal de Israel. O que vocês acham? Eu escutei aí, que um judeu fez uma entrevista dizendo que a Bíblia, do cristão fala mal de Israel, A Bíblia do cristão fala mal de Israel. Aí eu também estou fazendo essa pergunta como um cristão. E o Talmud fala mal de Israel? O que vocês acham? Primeiro de tudo, irmãos, que quem procura o mal não é Deus, é o homem. E Deus não quer o mal de ninguém. Deus só repreende quando o homem erra. Deus castiga. Deus exorta. Mas Ele também ensina, irmãos. E nós é que precisamos obedecer a Deus. Mas a palavra de Deus, muitas das vezes, melhor dizendo, esclarecendo, Talmud é um livro sagrado lá de Israel. Vamos esclarecer isso aqui. Dentro da palavra de Deus, lá pelo livro Talmud, que é o Torá, mesmo o Torá, Deus, através da palavra dele naquele livro, ele também repreende Israel. Ele é contra algo que Israel fez no passado, faz até hoje. É sim, irmãos, até hoje. Mas se tu prova, eu provo. Preste bem atenção, irmão, no livro de Torá, que são os 5 livros que Moisés escreveu, os primeiros 5 livros da escritura sagrada, do Talmud, do Torá, que é o nosso livro sagrado chamado Bíblia, que são os 5, de Gênesis a Deuteronômio. Lá em Êxodo, irmãos, a palavra de Deus fala bem claro que Deus abriu o mar vermelho, Deus deu bênçãos e bênçãos para o povo. O povo passou com uma estrada no mar, abriu o mar. O povo passou em areia seca, terra seca, passaram o povo israelita. Viram as maravilhas de Deus, viram o poder de Deus. E como Deus tinha levantado Moisés, e o povo se levantava contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra Miriam, não respeitavam ninguém. E Deus se irou. Deus se irou, não aceitou, chamou Moisés. Moisés, eu vou matar esse povo, Moisés. Moisés orava, jejuava, clamava a Deus. Tem misericórdia desse povo, esse povo é teu, Senhor. Esse povo é teu, Senhor. E o nosso Senhor Jesus se compadecendo de Moisés, se compadecendo do povo. Não claramente de Moisés, que Moisés era um homem justo, irmão. Um homem reto aos olhos de Deus. Justo na justiça dele, como ele tratava a obedecer a Deus. A chegar ao ponto, irmãos, que Moisés pede comida, Deus dá comida, pede água, Deus dá água para toda aquela nação israelita. Presta atenção, Moisés um dia resolveu subir ao monte, Monte Sinai, e conversar com Deus, Foi lá, chamou Josué, bora lá Josué. Josué ficou em parte e ele subiu mais. Ele conversando lá com Deus, irmãos, quando chega um determinado momento, Deus olha lá do céu para a terra. Deus estava ali na sarça, mas ele estava lá em cima, ele vê tudo. Nosso Senhor Jesus. Ele diz, Moisés, no começo Deus chamava para o povo, meu povo, Moisés. Nessa hora Jesus chamou Moisés de Moisés, o teu povo vai e desce e vê o que eles estão fazendo. Deus já sabia, Deus queria que Moisés visse o que o povo estava fazendo. O que o povo fez, irmãos? Quem tinha brincos, homens, mulheres, crianças. Quem tinha brinco, quem tinha argolas, quem tinha pulseiras, cordões de ouro. Entregaram para
Arão. Arão foi, botou no fogo, derreteu, virou um bezerro. E o povo foi com Arão, blasfemaram contra Deus, irmãos. Disseram que aquele bezerro, aquela imagem, aquele ídolo, aquele material ali, parecendo com um boi, né, que é um bezerro, que era de ouro, era o Deus que tinha tirado eles, salvado eles da mão dos egípcios, das garras de Faraó. Pelo amor de Deus. Então, eles pecaram contra Deus, pecaram e muitas vezes. Onde está isso? Está escrito no livro de Torá, irmão. Torá. Lá no Talmud. Do povo hebreu, do povo judeu, do povo de Israel. Do povo escolhido por Deus. Então, esse povo se levantou contra Deus. Então, o Talmud fala mal de Israel. A palavra de Deus fala mal de Israel. Pensa como quiser pensar. A verdade é essa. Eles se levantaram contra Deus e Deus o castigou. E Deus não aceitou. Então Deus mandou escrever contra eles, que eles se levantaram contra Deus. O que você acha? Você é israelita, que fala, irmãos, muitas das vezes, eu não sou contra o israelita. É o povo escolhido de Deus. E quem sou eu para me levantar contra o povo escolhido de Deus? Se eles erram ou deixam de errar, problema deles. Eu vou fazer o que Deus me ensina para me fazer. Mas no livro deles está escrito que eles se levantaram contra Deus. Eles blasfemaram contra Deus e morreram. Morreram. Moisés era um homem cheio do Espírito Santo. Chamou os levitas, venham para cá comigo e desembanhe sua espada. E os levitas mataram muitos e muitos homens naquela época, que blasfemaram, se levantaram contra Deus, meus amados. Então, Deus foi contra o povo israelita? Foi. Quantas vezes Deus não quis matar o povo israelita? E sempre um profeta clamando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Moisés, Isaías, Jeremias, né? Esses homens choravam pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, para Deus não matar. Senhor, tem misericórdia. Pensa num profeta chorão, era Jeremias. Um profeta, irmãos, que a todo tempo estava sendo consolado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, o nosso Deus. Por ver tanta vaidade, por ver tanta blasfêmia, por ver tanta desordem no povo de Israel. Um povo escolhido de Deus que bastava ele se humilhar a Deus e dizer, Senhor, perdoa nós e ajuda nós. E Deus estava pronto para ajudar, meu filho. Então o Talmud fala mal de Israel. Se nós falar claramente, irmãos, pela palavra de Deus, que Deus falou mal do seu povo, falou. Porque era um povo desobediente. Mas era um povo dele. É um povo de Deus, um povo escolhido. Um povo que não era para ser adorador de imagem. Um povo que não era, preste bem atenção, um povo que não era para olhar para a mulher do seu próximo, mas olhava. Tudo isso está na Bíblia. Um povo que não era para ofender os estrangeiros, porque eles foram estrangeiros lá no Egito. Está na palavra de Deus ali mesmo, no livro de Torá, em Êxodo. No livro deles próprio. E no nosso livro também, que é a Escritura, a Bíblia Sagrada. Se levantaram contra Deus, meus irmãos. O povo de Deus se levantou contra o próprio Deus. Então o Talmud fala mal de Israel. Se nós for ver por esse lado, fala. Talmud é o livro sagrado. Fala. Eles já pensou, botaram aquele bezerro. E olharam para o bezerro, fizeram festa, dançaram, se prostraram. Fizeram holocausto. Dizendo que aquilo ali era o Deus deles. Que tinha tirado eles do Egito. Pelo amor de Deus. Viram os sinais e maravilhas de Deus. Deixaram Deus de lado para adorar uma imagem de escultura, um ídolo, um bezerro de ouro.
Então o que vocês acham? É só o cristão que fala mal do povo israelita? Não é que o cristão fala mal do povo israelita. É que o povo israelita até hoje não obedece a Deus da mesma forma. Até hoje, um próprio judeu, no Novo Testamento, pregou sobre as passagens lá, que eu vou falar para vocês, vocês podem olhar na escritura de vocês aí, irmãos. O livro de Êxodo, capítulo 3 do livro de Êxodo, versículo 1 ao 15, você vai ver essas coisas aí, coisas boas que Deus falou para tirar o povo do Egito, da escravidão, da mão de Faraó, das garras de Faraó, né? E aí você vai ver claramente também, irmãos, do mesmo livro de Êxodo, capítulo 22 e o versículo 20, aonde eles adoravam as imagens de escultura. Onde eles passaram a adorar a imagem de esculturas. Êxodo capítulo 22, versículo 21, a palavra de Deus fala do estrangeiro, né? Não afligirás os estrangeiros. Eles fizeram tudo isso. Fizeram tudo isso. Deus falava para eles não adorar a imagem, eles adoravam, lá no versículo 20. Deus falava muito e muito mais, por intermédio de Moisés, irmãos. Para eles não fazerem, e eles fazendo, errando, fazendo coisas errantes na presença de Deus, né? Nós vemos lá, irmão, em Êxodo capítulo 32, Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 4, preste bem atenção nisso aí, onde eles formaram o bezerro de ouro para adorar, né? Eles adoraram o bezerro de ouro, né? Lá em Êxodo, capítulo 32, versículo de 1 ao 4. Você pode ler na sua escritura que eu estou falando. O assunto aqui qual é? O Talmud fala mal de Israel? Fala. O próprio livro que eles têm lá, o livro sagrado deles, bate de frente com eles. É a palavra de Deus que está lá, meu irmão. Não é minha, não. Não é dos profetas, não. É a palavra de Deus usando Moisés. Eles aceitam Moisés pela nossa escritura sagrada. O livro de Talmud é o livro em si, o livro todo. O Torá e o Talmud é o livro em si dos profetas, e eles não aceitaram os apóstolos, mas tem lá também. No Talmud, eles têm lá a Bíblia Sagrada que nós temos. Tanto que tem muitos e muito hoje israelitas que estão se convertendo, irmão, ao cristianismo. Eles não querem confessar a maioria, mas outros devagarzinho vai confessando. Não, Jesus veio como Messias, ele era o Messias. A raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé, irmão? Vocês acham que é Davi? Não, isso é uma profecia. De Jessé para Davi, de Davi para Cristo, Jesus Cristo, o Nazareno. O Nazareno é o broto. Eu falei isso em um outro assunto, que as pessoas dizem que não existe essa palavra Nazareno, de Mateus 2, 23, né? Mateus 2, 23, não tem. Tem sim, meus amados irmãos. A palavra Nazareno é o broto, eu já falei isso, o broto. O que é o broto, irmão? O broto da oliveira. O que é isso? Quem é a oliveira? Quem é a oliveira que dá vida para nós? Quem é a oliveira? Que traz um monte de frutos. Quem é essa oliveira? Que puxa para si os frutos. Quem é? É o Nazareno. Quem é o Nazareno? É o Messias. Quem é o Messias? É o Cristo. Quem é o Cristo? É Jesus. Quem é Jesus? É Deus. Deus conosco. Então, meu irmão, eu amo o povo israelita. Eu jamais vou falar contra meus irmãos israelitas. Jamais. Mas pela palavra de Deus, Deus não aceitou várias coisas dos israelitas, irmãos. Né? Como eu acabei de mostrar para vocês. Êxodo 32, 25 ao 28. Moisés mandou matar os idólatras. Moisés, cheio do poder de Deus, mandou matar os levitas. Mandou os levitas matar aqueles que estavam se levantando contra Deus. Deixando de adorar a Deus para adorar a imagem, ser idólatra. Está aqui, ó, no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 25. 25 ao 28. Você pode ler na sua escritura aí, meu filho. Agora deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Preste bem atenção. No livro de... Olha aqui, eu estou com a Bíblia Sagrada. Ó. Aqui, ó. Este livro aqui é um livro sagrado. Está aqui. Um livro, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Talmud deles é o nosso aqui, ó.
a Bíblia Sagrada. É Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Veja comigo isso daí agora. Versículo 27 em diante, nós vamos fazer aqui uma leitura aqui, irmãos. Prestem bem atenção. Versículo 27 em diante, do livro de Atos dos Apóstolos. Sabe quem escreveu esse livro do Atos dos Apóstolos aqui para nós, irmãos? Foi um judeu. Sabe quem era esse judeu, irmão? Sabe quem era? Era um médico. Um médico. Quem era este médico? Doutor Lucas. Doutor Lucas, o parceiro do apóstolo Paulo. Presta bem atenção que eu vou falar para vocês aqui, ó. Aí que é o professor teólogo aí, que é contra a palavra de Deus, que é melhor do que o médico lá, hein? Doutor Lucas. Que escreveu esse livro aqui. Tá bom, vocês? Eu vou acreditar em vocês, não vou acreditar aqui na palavra de Deus, Deus usando o médico. Aí eu vou acreditar em vocês, aqui na palavra de Deus, ele usando ainda o médico, não, né? Aí vocês são os caras, vocês que, vamos dizer assim, porque é professor, né? Faculdade, isso, aquilo, é doutor da lei, né? Tá, vou acreditar aqui, meu filho, na escritura sagrada, ó. Nesse livro sagrado, na Bíblia Sagrada, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 27 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. E o que ofendia ao seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Eles falaram. Isso aqui é uma profecia lá, que eu estava falando de Êxodo, né, do livro do Torá, para o nosso aqui, para o nosso livro, a Bíblia Sagrada. A profecia de lá deu aqui, ó. Quando Moisés foi libertar o povo de Israel, meus irmãos. Quando Moisés foi libertar o povo de Israel. Isso aí está onde? E Moisés foi libertar o povo de Israel. A história lá de Moisés, de Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 15, né? Vocês vão ver isso aqui, de Êxodo 22, capítulo 22, versículo 20, né? Tudo isso daí, Êxodo 32, versículo 1 ao 4, né? Êxodo capítulo 32, do versículo 20 ao... Leio ao... Vão lendo lá, irmãos. Eu não vou dizer porque às vezes a gente vai lendo, a gente vai gostando, vai até o final do versículo. Êxodo 32, né? Do versículo 25. Vão lendo também até o 28. Vocês vão ver, tá bom? Aí, essa profecia lá de Êxodo, Deus usando Moisés, chegou agora aqui para nós no livro de Atos dos Apóstolos, como eu acabei de falar, por intermédio de um escritor. O doutor Lucas era só um escritor, o autor é o Espírito Santo, é Jesus, né? O escritor, o doutor Lucas, mas quem Deus usou para narrar, para falar aqui, foi um homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ganhador de alma, um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus. Então, bora lá. Versículo 28 agora. Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Estevão estava dando testemunho como Moisés, vindo para a presença de Deus lá de Êxodo, como eles rejeitaram Moisés. E o povo no tempo aqui dos apóstolos rejeitaram também o Cristo, o profeta que Moisés profetizava. Jesus veio como profeta. Ele sendo o próprio Deus, mas ele era conhecido como profeta também. O Galileu. Jesus foi conhecido de várias formas, irmãos. Isso vai embaraçar a cabeça dos teólogos, dos professores aí que acham que são sábios, entre aspas, sábio nada, né? Jesus foi conhecido como Galileu, como Nazareno, como Messias, como Elias. Isso foi conhecido como, vamos dizer assim, o Cristo, né? Mas o nome dele qual era, irmão? Jesus. O nome acima de todos os nomes. O nome acima de todos os nomes. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, né? E o versículo 29 agora, de Atos capítulo 7, versículo 29. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E, completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e aproximando, preste bem atenção, vou falar para vocês aqui, irmãos, e aproximando do fogo em uma sarça, preste bem atenção, aproximando-se Moisés da chama de fogo,
de uma sarça, né? Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou-se da visão. Preste bem atenção. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Israel, Jacó, né? E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, ficou com medo. Preste bem atenção no 32, versículo 32. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, envia-te-ei ao Egito, a este Moisés, a qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Presta bem atenção, irmãos, presta bem atenção, que aqui Estevão está dando um testemunho da palavra do Torá, onde Moisés falou com o Senhor lá no Monte Sinai, na sarça. Ele está dando testemunho, falando para quem? O povo israelita. Muitos e muitos anos que se passaram, depois aqui, agora Jesus Cristo veio, ressuscitou, pregou para ele, ensinou, depois subiu ao alto céu e enviou seus apóstolos, seus discípulos a pregar. E agora Estevão está pregando, versículo 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto por 40 anos. 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta, como eu, e a ele ouvireis. O povo de Israel não ouviu a palavra de Deus. O povo de Israel no passado não ouviram Moisés, não ouviram a palavra de Deus. O povo de Deus no Novo Testamento não ouviram os apóstolos, não, a maioria, né, não são todos, a maioria, não ouviram a palavra de Deus, de Jesus, o próprio Deus na forma de um homem. O que vocês querem mais, irmãos? Principalmente os brasileiros que são contra os próprios brasileiros, quando fala que alguém se levanta contra Israel. Eu não me levanto contra Israel, contra nenhum judeu. Se ele tiver de pagar os preços dele, que eles paguem para lá, meus irmãos. Eu vou fazer o que Deus me pede para fazer, que Deus veio para nós também, os gentios, né? E o Talmud fala mal de Israel pela palavra de Deus, Deus não aceita. Deus falou contra Israel, sim. Israel desprezou o Deus do alto céu, o Deus que veio para eles. Como eles rejeitaram a Deus, Deus veio para nós, os gentios. Isso aqui, irmão, tanto no Talmud, como no Torá, como aqui na nossa Bíblia. É a profecia que Deus enviou Moisés para nós. Está aqui, eu acabei de ler para vocês, ó. Que Deus ia fazer o quê? Ó, o versículo 37, o final do versículo. Vosso Deus vos levantará dentre vós um irmão, entre os vossos irmãos, um profeta como eu, e a ele ouvireis. Quem é esse profeta? Cristo, irmãos. Cristo. E o que fizeram com o profeta? Mataram. Só não... Olha, irmãos, o povo de Israel só não matou Moisés lá no passado, porque os levitas eram muitos. Era muito levita, os levitas eram a favor de Moisés. Os levitas eram inspirados por Deus. Só uma coisa eu vou falar para vocês. Em primeiro lugar, Deus, né? Que tinha colocado um anjo perto de Moisés. O povo de Israel era muito grande. Se eles quisessem matar Moisés, não sobrava um cabelinho, um fio de cabelinho para cada um, irmãos. Mas Deus, pela sua rica misericórdia, não deixou tocar em Moisés. Mas por que Deus deixou tocar no seu Filho, no Cristo? Porque para poder vir a salvação para nós, os gentios. Abra os olhos, povo gentil, povo brasileiro, abra os olhos. Está aqui, ó. Está aqui o profeta. Olha o que diz mais, irmãos. Preste bem atenção aqui. Né? Versículo 38. Este é o que esteve dentre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar.
para dar a eles, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram. O que Deus está falando aqui usando o seu filho Estevão? Eles rejeitaram a palavra de Deus. Tanto lá com Moisés, como aqui com Estevão, os apóstolos, irmãos. Rejeitaram, o povo de Deus. Rejeitaram. E em seu coração se tornaram ao Egito. Eles estavam preferindo o Egito do que o próprio Deus, irmãos. Eles estavam preferindo o Faraó. Queria adorar Faraó do que adorar a Deus. Até hoje. Eles fazem isso. O estrangeiro chega lá e despreza o estrangeiro. Eu vi numa entrevista aí um pastor, foi como repórter lá em Israel, fala no hebraico, falando com ele, e o homem lá, meu irmão, praticamente desprezando, praticamente zombando dele. Pelo amor de Deus, a palavra de Deus está bem clara aqui, irmãos. Não zombe do estrangeiro. Né? Êxodo capítulo 22, versículo 21, você pode ler isso aí. Não afligirás, é não zombar, é não desprezar. Eles desprezaram o estrangeiro. Para Israel, nós somos como estrangeiros se nós ir para lá. É para eles nos acolher, porque Deus usou o povo egípcio naquela época para acolher o povo israelita, irmãos. Por intermédio de um homem chamado José. José era um israelita, filho de Jacó. Eita glória, papai, aleluia. Desprezar o nosso Deus, irmãos. Desprezar o nosso Deus. Você pode ler aí, irmãos, de onde eu parei, né? Que rejeitaram. Eu parei no versículo 39. Versículo 40 diz assim, ó, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles pediram para Arão fazer um deuses para eles, que foi o bezerro de ouro. Eles preferiram ser idólatra do que ser adorador de Deus. De versículo 40 agora, irmão, você lê até o versículo 60. Continue lendo até o 60. Lê o versículo todo de Atos capítulo 7. Vocês vão ver lá direitinho, irmãos. Deus veio para nós porque o povo dele rejeitou ele. E eu jamais, irmãos, vou rejeitar esse Deus. Porque quando eu estava morrendo, quando eu estava me acabando, né? Tantas pancadas eu peguei na cabeça. Talvez você um dia vai dizer, irmão, dente todos aqui, irmão, isso aqui foi acidente. Perdi dente, passei quase 2 anos sem poder escovar o dente. A boca era toda doída. Eu não vou rejeitar o meu Deus. Não rejeite, povo brasileiro. Sei que muitos pregadores estão falando aí pela internet que Jesus não é Deus. Ele é Deus sim, ele é o Messias, ele é o Nazareno. E eu tenho feito aí gravações que vocês vão ver pela internet aí. Não rejeite o Messias, o Nazareno. A palavra Nazareno, irmãos, é o broto, a raiz de Jessé que veio para Davi, e Davi chegou a Cristo. Ele nasceu em Belém de Judá. Então, irmãos, observe as gravações que eu estou fazendo. E Jesus abençoe a todos, fico todos na paz do Senhor Jesus.